Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe a todos, amém? Então, tivemos 2 semanas aí de uma folga, né? Pra gente poder dar uma descansadinha. E vamos dar continuidade. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, na realidade, certo? O livro de Hebreus no hebreu, na palavra no hebraico, significa o povo que passou pelas águas, o povo que atravessou o rio, que veio de além do rio. E hoje nós recebemos essa palavra como povo batizado, o povo que passou pelas águas também, as águas do batismo, ok? Vamos dar uma recapituladinha, porque nós terminamos no versículo 10 do capítulo 4. Então vamos relembrar um pouquinho aqui antes de continuar, certo? Primeiro capítulo, nós vimos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é superior aos anjos, ok? Então, no capítulo 2, vimos sobre o perigo de não prestarmos atenção nessa salvação em Cristo, certo? O perigo que houve com aqueles que não creram nas promessas, até mesmo os anjos caíram, né? Foram destituídos do lugar deles, amém? Capítulo 3, o escritor mostra a superioridade do sacrifício de sangue de Jesus à lei de Moisés, ou à lei mosaica, ok? E a sua ineficácia em salvar. A lei não tinha condição nenhuma de salvar, ok? Mas os que morreram obedientes à lei pela fé, olha só, a fé na lei, eles foram salvos em Cristo também. Olha que coisa legal, certo? Até ali não existia salvação em Cristo, havia o quê? Uma fé, uma coisa bem velada pela lei, certo? E quem guardou a lei foi salvo, amém? Cristo desceu à mansão dos mortos lá, né? Uma outra passagem para a gente ver. No capítulo 3, né, mostra a superioridade. No capítulo 4, que nós estamos vendo, que ele fala que é um lugar de descanso. Um lugar de descanso que foi negado ao povo hebreu, ao povo judeu da antiguidade. E hoje, por que não, a igreja que não recebe, que não persevera em Jesus Cristo. Quer dizer, Deus fala de um descanso que o povo jurou que o povo dele não entraria no descanso, ok? E hoje, por que não nós como igreja, se não atentarmos para isso, não perseverarmos em Cristo, que é a maior, tão grande salvação, certo? É a verdadeira salvação, não é a lei, é a verdadeira salvação, é o sangue de Jesus, é a morte, certo? Vicária de Cristo, morte vicária, né? E se não atentarmos para isso, não vai haver descanso, não vai haver salvação, não há lugar de descanso para nós, pessoal. Tá ok? É isso que ele está falando aqui. Então, Jesus Cristo, ele é o único caminho para a salvação, para entrar nesse descanso. Esse descanso, entenda como a salvação. Salvação é um descanso, ok? Então tá. Aí no capítulo 1, né, no capítulo 4, versículo 1 ao 10, né, ele fala do cuidado para a gente não sair da promessa do descanso, certo? E esse cuidado só é tido pela nossa fé. Olha só, ele fala no 1 lá. Temamos, portanto, que... Vamos ter medo, vamos ter cuidado. Esse temor temos cuidado, portanto, para não ter... Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, em Cristo Jesus, aconteça parecer que algum de vós tenha falhado. Ok? Então, somente a fé em Cristo Jesus para ver salvação, para ver descanso, ok? Pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou. Então é uma advertência. Aquele povo, o povo da antiguidade, o povo hebreu, não acreditou na lei, não creu na lei, não levou a lei a sério. E hoje nós em Cristo Jesus, que cumpriu essa lei, e nós em Cristo somos novas criaturas, quando nós descemos as águas, nós nos tornamos hebreus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, tá? Que é o batismo nas águas? É o negar, é a declaração para o mundo que você está se lavando do pecado, se lavando das coisas do mundo, e você está buscando uma regeneração num processo de santidade até a vinda de Jesus Cristo, ok? Esse processo de santidade livra você daquele peso, sabe? Eu não posso errar, eu não posso errar. Não, você vai errar, mas você tem um Senhor, você tem um advogado, nós já vamos ver agora, ok? Então nós vamos prosseguir aqui. No capítulo... vou ler alguns versículos aqui antes de chegar no prosseguido 10, ok?
Ora, nós, os que temos acreditado, entramos no descanso tal como Deus disse. Assim eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Essa ira de Deus só acabou em Cristo. Essa ira de Deus contra mim só acabou em Cristo. E para você, para a ira de Deus acabar, Deus tem uma ira contra você, mas ela acaba quando você aceita Jesus, no sangue, no sacrifício. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai falar aqui, já vou adiantar para vocês, ele entrou no santuário como o sumo sacerdote, que na antiga lei, antiga aliança, ensinava que era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, para sacrifício, né, para perdão dos pecados do povo, para levar lá o sacrifício, no santuário. Ok? Então o que acontecia? O que acontece aqui? Cristo entra levando o próprio sangue do cordeiro, que ele é o cordeiro de Deus, o verdadeiro cordeiro, certo? E apresenta a Deus como sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo. Olha que coisa tremenda. Pelos nossos pecados. E o que acontece com Deus? O que acontece quando Deus olha para Cristo? Ele vê o teu pecado quando você aceitou, você se arrependeu, você entrou na presença do Senhor Jesus, e não há outra pessoa, né? Não há outro nome, só dele. O que acontece? Ele vê você em Jesus Cristo, e o perdão existe pelo sangue derramado. A ira de Deus é aplacada, é acabada em Cristo Jesus, quando você tem esse encontro com Cristo, certo? Pois bem, vamos andando. E outra vez, certo dia, ele dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo era dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, no versículo 7, não endureçam o coração de vocês, certo? Então quer dizer, não endureçam. Davi foi um profeta, Deus falava pela boca de Davi, e ele fala assim, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. É para nós essa palavra, ok? Não era para o povo que estava antes, o povo que estava antes não ouviu isso. Nós estamos lendo na Bíblia e estamos recebendo essa palavra para que nós possamos entender e aceitar, e o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne hoje, simplesmente, né, vamos dizer simplesmente, só para que você o quê? Aceite e entenda, porque essa palavra aqui não é fácil de entender. Se você está entendendo, dê um glória a Deus, louve a Deus, porque Deus tem misericórdia de você. Tá bem, querido? Olha só, quem morre em Jesus Cristo nasce de novo e entra no descanso do Senhor, de Deus, ok? Então, agora nós vamos dar uma lida então do 11 ao 16, no 10 ao 16. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras como Deus das suas. Jesus Cristo entrou no descanso de Deus. E nós entramos com ele. Olha que tremendo. Viu? Nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Procuremos então entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante que uma faca ou que uma espada de 2 gumes, que é de fio dos 2 lados. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. Olha só, se você quer ter um encontro espiritual, se você está buscando em coisas aí diferentes, olha o que a Bíblia fala. A palavra de Deus, ela corta você. Ela separa você carne, você alma, do espírito, do teu próprio espírito. Para quê? Para discernir os pensamentos, certo? Para discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Então, filho, quando você lê a palavra, quando você estuda e você medita, você entra na palavra, entra no mundo espiritual. Olha o que acontece aqui. A palavra separa o teu natural do espiritual e trabalha no teu espiritual, no mundo espiritual dentro de você. Tremendo isso, né? Trabalha dentro de você para quê? Para sondar, para você mesmo entender os pensamentos do teu próprio coração, para você mesmo não ser enganado, para você não ser enganado por você mesmo, porque a palavra de Deus diz que é enganoso o coração. Legal isso aqui, né? Vamos para frente. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus sabe todas as coisas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, olha o que eu falei agora há pouco,
o grande sumo sacerdote, penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Ora, porque nós temos esse sumo sacerdote, vamos reter firme a nossa confissão, certo? Confessar sem medo, certo? Pois temos confessar os nossos pecados, a nossa vida passada, nossa vida, nossas falhas de hoje como homens e filhos de Deus. Isso é santificação, é um processo de santificação. Você não vira santo da noite para o dia, você vai virar santo quando Jesus vier te buscar, ok? Ou se você morrer antes, também você vai ser santificado, ok, querido? Olha só, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém não pecou. Então, você veja que Cristo não precisou matar um cordeiro por ele mesmo, porque ele era santo, ele não pecou, ele resistiu ao pecado e o diabo fugiu dele. Joia, né? E olha, e é um sumo sacerdote perfeito, ele é o sumo sacerdote perfeito, Melquisedeque. Esse é um assunto para um outro dia. Compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Então ele nos ama, e quando nós somos tentados, ele chega perante o Pai. Tá entendendo? Ele chega perante o Pai e fala assim: Pai, é verdade, é difícil, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Isso é tremendo. Então ele fala assim, ó: cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça. O que é a graça? Onde você pode alcançar o perdão. Achar uma graça é achar o perdão, certo? Não existe outra graça maior do que perdão, tá? Você pode até buscar o que você quiser diante do Pai lá, mas sem graça, sem perdão, cara, você está perdido. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O momento oportuno é hoje, querido. A palavra chegou aqui para você hoje. O Espírito Santo está soprando no teu ouvido hoje, ok? Então esse é o momento oportuno para você ser socorrido em Cristo Jesus. Amém? Aceita Jesus aí. Continua com a gente aqui nos estudos. Sábado que vem nós vamos começar o capítulo 5. É meio rápido o processo, mas eu quero que você leia depois. Depois que você leu, depois que você ouviu aqui, leia. Comece lá no Hebreus, no capítulo 1. Venha até o capítulo 5, até o capítulo 4, 16 aqui no finalzinho. E compare os estudos, leia, medite. Entra lá no site, pergunte também. Nós estamos aqui, tá? Para te ajudar. Deus te abençoe. Tchau, querido.